Bom, o tema de hoje é sempre, obviamente, voltado e para a gente obter, para vocês obterem ferramentas de como melhorar os relacionamentos, sejam eles pessoais, afetivos, profissionais, familiares. Então, o nosso intuito, o meu intuito aqui é sempre passar ferramentas para vocês e que vocês pensem sobre. E não só dar direcionamento, a minha opinião do que eu acho que é certo, o que é errado, e sim fazer com que vocês reflitam sobre as escolhas que vocês fazem, que fazemos durante o nosso processo. Por que que gera tanta dúvida? Por que que gera tanta, às vezes, angústia, tanto sentimento que a gente não consegue lidar? Então, sempre o objetivo das nossas aulas aqui, dos nossos conteúdos mais longos, é passar para vocês essa ideia, né? E estou um pouco resfriado, por isso dessa voz um pouco mais rouca, mais fanha. E sim, né, a gripe ela é um sintoma, é sintomático isso. Estava até conversando ontem com uma amiga minha e estava falando, eu converso com o meu sintoma, ou seja, eu que produzi isso. É uma coisa do desagradável, né, que a gente não consegue lidar. Alguma coisa me atingiu, então eu converso com o meu sintoma e fez sintoma, então eu converso com ele para ele ficar tranquilo, para se tranquilizar. A gente precisa sempre ter esse hábito, né? Mas Thiago, tá frio, aí o clima tá um pouco mais para baixo, aí o clima tá mais gelado, aí isso, enfim, isso não quer dizer nada, né? Você tá estressado, e aí pode ter sentido, né? Porque eu me alimento praticamente bem, eu me considero que alimento bem, né? Eu tento não comer besteira, essas coisas. Faço exercício físico regularmente, enfim. Mas o que é que me atrapalhou, o que é que me tirou do meu processo de homeostase, de equilíbrio, que me fez desenvolver isso, né? Então, se você tem alguma coisa, algum sintoma, por mais bobinho que a gente considere, acolha esse sintoma, né? Converse com ele. Não precisa contar para alguém que você conversa, porque senão a pessoa vai achar que você tá maluca, né? Conversando com a tua gripe, por exemplo. Mas ela precisa ser acolhida, né? É uma coisa que, se a gente ficar lutando contra, ficar, não quero ter gripe, eu não quero ficar puto com o processo, né? Muito pelo contrário, a gente vai só afastar e piorar essa situação, né? É muito interessante, né, antes da gente iniciar, só complementando aqui, o Aikido, ele é uma arte marcial, né? Ele trabalha de uma forma muito interessante. Ele trabalha com a energia do oponente, né? Com a força do oponente. Então, se um oponente vem me bater aqui, eu me desvio e uso essa força do oponente contra ele mesmo, né? E não duas forças, às vezes de mesma potência ou uma de maior, mas enfim, se as duas forças se chocam, isso vai doer, né? Se você pegar a sua mão e fizer isso aqui que eu fiz, você vai ver que vai começar a doer um pouquinho o osso aí. Então, o que a gente tem que fazer, às vezes, a gente acolher as coisas que é desagradável, né? Isso vai fazer com que a gente vença, né? Ou a gente vai trazer por dentro do nosso processo de raciocínio, do nosso processo de entendimento, olhar para as nossas sombras. Isso vai fazer com que a gente entre mais em homeostase, mais em equilíbrio. Mas vamos falar hoje sobre alguns processos de escolha que a gente faz, por que que gera dúvida, por que que não gera, como é que isso funciona, né? Vamos entender primeiro que a gente tem, vamos dizer, duas áreas no nosso cérebro que são muito importantes. A primeira é a parte do nosso córtex, né, que fica aqui, né? E ele é sempre utilizado do processo da razão, né? E a gente também tem a parte instintiva, que são as nossas emoções, né? O nosso cérebro reptiliano, né? Que é o cérebro instintivo, ele é cheio de instintos primitivos, os desejos, as coisas que a gente mais gostaria de fazer. Ele está lá, ele está sempre mandando essas mensagens, essas pulsões, porque ele quer realizar isso. Então, numa equação onde sentimento é igual a razão mais emoção, à medida que eu vou equilibrando esses dois pontos, à medida que eu vou utilizando o meu córtex, né, e os impulsos, e administrando os impulsos do nosso cérebro reptiliano, eu vou conseguindo ter sentimentos melhores, né?
O nosso córtex, ele é formado pelo processo de aprendizagem, né? A razão, ela é aprendizagem. Razão não é o processo de eu chegar e apenas ler um livro, alguma coisa, e ali eu estou sabendo de tudo. Senão seria muito fácil, a gente pegaria e falaria assim, ó, gente, coloca aí no Google tal pesquisa, vê isso aí, a gente lia e tá bom, pronto, acabou, a gente sabe lidar com esse processo, a gente sabe lidar com, com, com com as adversidades, né? Não, muito pelo contrário, né? A gente tem que aprender e durante o processo a gente vai tomando conhecimento disso, né? E é interessante, e eu já até falei em algumas outras vezes, que cursos, por exemplo, para se tornar uma pessoa melhor, para cursos motivacionais, cursos de liderança, por exemplo, eu não vou ter uma mudança do dia para a noite. Eu vou ter uma mudança se eu quiser mudar, e se eu tiver vontade de mudar, e a gente também vai ver sobre isso, né? Não adianta eu ficar gritando 1, 2, 3, sou foda, que não vai acontecer mudança do dia para a noite, né? E não adianta eu também ensinar um líder a dar um bom dia se ele não vive um bom dia, né? Então, vamos partir disso, né? A razão, ela é o processo de aprendizagem. Conforme eu vou lidando com as minhas dificuldades, né? Com o que a vida impõe para nós, né? Os processos inerentes da vida, conforme eu vou lidando com ela. E esse desequilíbrio, porque como que a gente é atingido, né? Como que o cérebro reptiliano ele é atingido, né? E a partir do momento que a gente tem as 5 principais funções, que é a visão, audição, tato, olfato, paladar, né? A partir do momento que eu sou atingido por uma dessas funções, manda-se uma mensagem para o meu cérebro instintivo, meu cérebro reptiliano, e aí ele vai tomar uma posição em relação àquilo, né? É o que torna o nosso processo intrapsíquico desorganizado, né? Então tudo que me causa ameaça para o meu cérebro reptiliano, instintivo, tudo que me causa ameaça vai me gerar esses sentimentos, essas emoções desagradáveis, né? E por que ameaça? Porque está ali me tirando de uma certa forma da minha zona de conforto, está fazendo com que eu me mexa, vai fazer com que eu me defenda de alguma coisa que não está legal para mim ali. E esse processo de defesa perdão. Esse processo de defesa, o ego ele não controla isso, porque ele é instintivo, né? Ele bate e volta, é como se fosse automático, é por milésimos, centésimos de segundo isso. É muito rápido, a gente não consegue ter ação sobre. A gente só consegue ter ação sobre isso a partir do momento que aconteceu o fato e aí eu consigo, às vezes, ou bloquear dentro do meu córtex, do meu processo de razão, dentro do meu processo de aprendizagem, e aí eu consigo pensar sobre esse fato. Caso contrário, a gente está agredindo de graça, né? Às vezes a gente agride de graça, fala mal de graça, rapidamente, às vezes a gente ofende de forma muito abrupta, a gente reage de forma muito animal, muito primitiva, né? E isso depois também gera processo de conflito interno, né? Intrapsíquico, né? Então, um atributo que a gente tem que ter sempre, e que é um atributo do nosso córtex, né, é a elaboração e a perlaboração. Esses dois atributos são extremamente produtivos e são extremamente eficazes para o nosso processo de redução do conflito intrapsíquico, né? Se não houver esses processos, a gente sempre vai ficar de uma forma conflituosa. E a gente aqui já pode separar o que é o processo de perlaboração e o processo de perlaboração, né? O processo de elaboração sempre é quando eu tenho alguma vivência e eu raciocino sobre aquilo e aí eu paro e consigo definir alguma coisa, o que é bom para mim naquele processo e eu tomo uma decisão correta que não vai ficar me gerando conflito. Então é quando eu tomo, por exemplo, um susto, vamos dizer, eu tomo um susto ou chego e falo, putz, beleza, foi só fulano que me assustou e vamos embora, não tem mais nada disso, né? E o processo de perlaboração é um processo de elaboração ao longo do tempo. Ou seja, quando eu perco um trabalho, por exemplo, quando eu termino um relacionamento, ou quando eu perco algum parental querido que ele falece, né? Eu não consigo fazer utilizar essa razão de forma simples e automática, né? Não, beleza, tudo bem, ele faleceu e tá ótimo, assim. Não, tudo bem, beleza, eu perdi
emprego e tá bom e tá ótimo assim. Não, não funciona assim. A gente vai passar pelo processo de angústia, vai passar pelo processo de perda, de medo de não conseguir alguma outra coisa, de ficar sem aquela pessoa, de sofrimento, disso, daquilo, e ao longo do tempo eu vou mexendo e elaborando isso, né? E a gente vai falar um pouco sobre como funcionam esses dois processos aqui, e para você até também ter uma melhor escolha, o que você pode fazer para isso, né? Então, primeiro, a gente precisa entender dois tipos de conceito, né? O conceito de clivagem e o conceito de ambivalência. Clivagem é tudo que nós somos seres duais, né? Clivagem é tudo que é uma coisa só, mas que são sentimentos que se opõem. Então, por exemplo, yin e yang, bom e mal, marido bom, marido mal, namorado bom, namorado mal, namorada boa, namorada ruim, né? São sentimentos que coexistem dentro de um mesmo objeto, dentro de uma mesma coisa, dentro de uma coisa única, né? Ah, meu pai é legal, meu pai é chato. Minha mãe é boa, minha mãe é má. Meu chefe é bom e meu chefe é ruim. Entende? É uma coisa só. Isso começa a ter dúvida, isso que gera a dúvida também dentro da gente, porque somos seres ambivalentes, né? Eu não tenho como ser 100% uma coisa. O 100% de alguma coisa só vai existir quando eu eliminar completamente o outro ponto, isso é óbvio, mas não tem como eu ser 100% empático. Não dá para ser 100% empático. Logo não dá para eu ser 100%, logo não dá para eu ter 100% de sentimentos de amorosidade. Isso não existe. Talvez grandes avatares que passaram por aqui, eles conseguiram ter isso, né? Mas a gente vai demorar milhões de anos para conseguir ter isso, né? E porque o processo ele é muito devagar de elaboração, né? Até eu entender que eu tenho minha parte egocêntrica e eliminar essa parte egocêntrica e realmente me doar por inteiro ao outro, e isso é um processo que demora um tempo. Então, a gente sempre tem que entender que esses dois tipos de sentimento, eles andam juntos, né? E essas minhas escolhas que eu faço para determinado sentimento, para determinado objeto, para dizer se é bom ou se é mal, ela vem de um processo de escolha, que a gente chama de escolhas narcísicas e escolhas por apoio, né? Então toda escolha que eu faço, ela tem essa componente, essa dupla componente, né? A escolha, ela sempre tem uma componente, um lado narcísico e um lado de apoio, né? O que é o lado narcísico, o lado de apoio? O lado de apoio é a escolha baseada nas coisas que eu aprendi, no meu aprendizado, né? Nas crenças que os meus familiares, que minha mãe, que meus pais, que a igreja, que a sociedade passou para mim, né? E o meu lado narcísico é a escolha que aquele objeto vai me retornar, ou seja, eu vou escolher tal coisa porque ele vai me retornar alguma coisa, né? Eu vou escolher talvez casar, mesmo às vezes não querendo, porque eu tenho que cumprir um papel ali, mas eu vou casar com uma pessoa bonita, que essa pessoa vai me dar uma certa segurança de, puxa, olha, vamos falar, olha como fulano de tal está casando com uma pessoa que é super bonita, né? Esse objeto bonito vai me trazer um retorno, né? Vai me trazer um retorno narcísico, tipo, eu vou encher minha bola, né? Eu vou trabalhar numa empresa, então eu vou trabalhar numa empresa que seja conveniente com os meus valores que eu aprendi, né? Então, olha aqui o meu retorno, a minha escolha por apoio, né? Mas também eu quero uma empresa que tenha esses valores, mas que também me remunere bem e que tenha um reconhecimento de carreira ali, né? Olha a escolha narcísica, né? Tá me projetando alguma coisa. Então, dentro do processo de escolha tem essas duas características, né? Sempre vai ter um lado de apoio e sempre vai ter um lado narcísico, que é do reconhecimento que você vai obter sobre aquele objeto, sobre aquela escolha, né? Então, sempre há essas duas opções, né? E o segundo ponto que a gente tem que entender, que é o processo de escolha, primeiro a gente falou que a escolha por a parte de clivagem, né? De clivagem, então é de um objeto só, e a parte de ambivalência. A parte de ambivalência é quando eu vou escolher alguma coisa, mas eu tenho dois objetos ou mais. Então, por exemplo, vou numa loja e eu gostei de uma roupa, mas tem a azul e tem a rosa, ou tem a azul e tem a amarela, ou tem a rosa e tem a verde. E eu não sei qual que eu vou escolher. Então eu fico ali, né? Nessa ambivalência, eu fico dividido ali, não sei qual que eu quero, não sei o que eu vou pegar, né?
E isso acontece muito porque a maioria das coisas que nos acontece dentro do nosso processo de relacionamento e afetivo é isso. Eu estou com um e olho para outro. Né? Estou dentro de um trabalho e vejo um trabalho que uma outra empresa que oferece tal coisa que eu acho que é melhor. Né? Ou eu estou dentro de um relacionamento e vejo fulana ou fulano passando e eu acho que vou ter que trair, vou ter que fazer alguma coisa para me movimentar, para sair dessa zona de conforto, porque eu acho que a grama do vizinho é melhor. Né? Então, esse processo, ele também traz dúvida, né? Esse processo de ambivalência, ele também traz dúvida. E todas essas escolhas, como eu falei, está ligado a esses apoios, essas partes de aprendizagem, né? Do apoio narcísico e do apoio também, e da escolha por apoio e da escolha narcísica, né? Só que a gente tem que entender que toda escolha, ela vai gerar uma frustração. Toda e qualquer escolha ela vai gerar frustração. Mas tá bom, Thiago, beleza, se toda e qualquer escolha vai gerar frustração, como que eu faço para não obter esse processo de ficar, deixar de ficar frustrado, né? Aí que vem a segunda opção, o segundo ponto dentro, né? Se eu escolhi, dentro do processo de ambivalência ou de clivagem, se eu estou ambivalente, perdão, ou se eu estou clivado, eu tenho que fazer pelo menos um luto de alguma coisa. Né? Então, se eu tenho a roupa azul e se eu tenho a roupa rosa, se eu escolhi azul e fico pensando na rosa, eu estou conflitivo. Se eu estou casado, mas penso no meu ex ou na minha ex, eu estou conflitivo. Se eu estou num trabalho e penso no meu ex-trabalho, eu estou conflitivo. Né? Então é sempre esse jogo. Então o processo de luto é sempre eu enterrar um desses dois objetos. Sempre eu enterrar uma dessas duas escolhas. E é aí que mora. Porque a gente acha que esse processo ele é do dia para a noite. Sempre quando vem algum paciente ou você mesmo fala assim, ah não, saí do relacionamento e pá, beleza, tô benzão. Não deu nem um mês, bicho. Tô benzão, tô suave, vamos partir para outro. Não vai. Não se engane que isso vai, entende? Porque é um processo de defesa que a gente faz de não ter que lidar com o desagradável. O nosso ego, ele sempre cria processos de defesa para não lidar com o desagradável. O único processo de defesa que... aí não seria processo de defesa, mas o único processo que a gente pode considerar que seria o da sublimação é sempre eu trocar uma meta minha de agressividade, uma meta minha daquele objeto que me incomoda, por por uma doação, por exemplo, uma caridade, né? Então eu sempre vou trocar aquilo que me desagrada por um amor muito doador, por um amor muito servidor, né? A gente pode utilizar aqui, por exemplo, a Madre Teresa. Madre Teresa era uma grande servidora, né? Uma pessoa que sublimava as suas necessidades, sublimava as suas escolhas, né? Ela não queria obter retorno sobre aquele objeto que ela escolhia, e sim ela queria nada mais do que servir o outro, né? Então a gente se engana, porque se você acha que você sublima, não, cara, pode parar com esse negócio, você não sublima porcaria nenhuma não, você tá só se defendendo mesmo. Porque a gente acha que às vezes uma formação reativa, quando alguma coisa me acontece, eu reajo de forma muito oposta àquilo. Então, por exemplo, terminei um namoro ou perdi alguém da minha família, algum ente querido da minha família e tô super bem, né? Não, você não está super bem. Você está reagindo àquilo porque você está reagindo ao oposto daquilo. A tua dor é tão grande que você não quer entrar em contato com ela que você reage de uma forma oposta. Você vai falar assim, não, tá tudo ótimo, tudo bem, tá tudo maravilhoso. Eu amava aquela pessoa, espero que ela fique bem, espero que... Mas não estavam fazendo isso. Então a gente usa esses processos de defesa de forma inconsciente, porque ele é muito rápido, esses processos de defesa, para a gente se proteger dos desagradáveis, né? E o processo de defesa, ele é uma característica muito interessante do ego, do que o ego tem, é uma falha, vamos dizer, que o ego tem, mas é uma falha extremamente positiva, porque a gente não pode lidar com os instintos às vezes, e o ego ele precisa extravasar isso. Vamos supor que alguém chega e fala assim, teu pai morreu. Né? Você fala, ai, putz, meu pai morreu. Vai vir aquela emoção. Essa forma de extravasar a emoção, essa forma de colocar a emoção para fora, é extravasar aquela sobrecarga que iria ter sobre o neurônio.
E aí iria explodir de certa forma. Se você não tivesse esse extravasar, você ia ter um infarto, ia ter alguma coisa, entende? Porque imagina agora, teu pai morreu. Explodiu, deu um infarto, por quê? Ou alguma outra coisa. Porque a carga foi tão grande, é tão grande sobre o sistema que ela precisa ser extravasada. Ela precisa ser jogada para fora. Então, o choro é uma forma de extravasar, o orgasmo é uma forma de extravasar, mandar alguém né? Isso aí é uma forma de extravasar também, porque você está colocando aquela agressividade para fora sobre aquele objeto, né? Aquele objeto te ameaçou, então você não consegue lidar com isso, então você vai colocar isso aí para fora. Né? Então a gente tem que entender esse processo e principalmente, como eu estava dizendo, que uma forma da gente não eliminar, da gente eliminar o nosso processo de dúvida é fazendo a perelaboração. E um dos processos de perelaboração e luto que a gente faz, né, é sempre colocando os pontos positivos e negativos. Qual que são os pontos positivos disso? Os pontos positivos são isso. Quais são os pontos negativos disso? Os pontos negativos disso. Beleza. Tiago, fiz isso, melhorei? Não. Agora que você identificou quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos, você vai refletir sobre isso. Você vai mastigar, você vai degustar sobre, você vai digerir sobre isso. Vai pensar sobre o assunto, vai chegar, vai tomar um tempo, puxa, né? Olha só, tava assim, tava assim, assado, esse era positivo, esse era negativo. E aí você vai tomando posse sobre a tua escolha, né? E aí você vai tomando posse sobre aquilo que você realmente deixou para trás e o que você quer. Porque às vezes nada mais é do que se a gente tomar escolhas emocionais e tomar posições emocionais sobre uma escolha que a gente precisa, muitas vezes a gente se ferra nisso. Né? Quem já terminou um relacionamento e depois falou, puta, me arrependi de ter terminado, não devia ter feito isso, né? E esse processo de perelaboração, ele demora, como eu disse, demora meses, anos às vezes. Não toma um processo de decisão assim, quando envolve escolhas emocionais, não toma um processo de decisão grande que vai impactar na tua vida. E principalmente esses processos de decisões emocionais, eles envolvem outras pessoas, né? Relacionamentos, trabalhos, família. Não tome decisões de separar de alguma coisa ou de deixar alguma coisa sem você pensar sobre muito tempo sobre aquilo, né? Quais são os ganhos, quais são as perdas, o que é positivo, o que é negativo, né? Porque se você fizer isso, você vai se arrepender. Então a escolha ela tem que ser muito bem feita, ela tem que ser muito elaborada, ela tem que ser muito bem desenvolvida, muito bem pensada. Se possível, converse com a pessoa que está do teu lado, às vezes você chega num acordo, às vezes você tem que colocar também o teu ponto de vista para a pessoa que está lá e ela nem sabe o que você está pensando sobre. E aí vocês podem tomar uma decisão junto, né? Mas não faça uma escolha sem antes você parar e colocar os pontos positivos e negativos, sem antes você pensar sobre e maturar, utilizar a razão sobre esse assunto. Caso contrário, as escolhas vão ser sempre frustradas, porque você vai sempre escolher alguma coisa e depois achar que fez besteira, que não devia ter feito aquilo, né? O que é muito comum. E dentro do processo de divisão, de ambivalência, né, que a gente colocou aqui entre dois objetos, existem alguns processos também, né? O que a gente chama de clivagem de ego e clivagem de objeto, né? Clivagem de objeto nada mais é o que a gente comentou aqui sobre o que é positivo e o que é negativo, né? Isso é um conceito muito interessante sobre que a Melanie Klein trazia, né, de seio bom, seio mal. Isso quando criança. Daí que começa a gente entender os BOs que a gente tem desde o nosso processo de criação, né? Seio bom, seio mal, né? Marido bom, marido mal. Esposa boa, esposa má. Ali para a criança, nesse processo de escolha, a mãe não era a mãe era só um objeto parcial, era só alguma coisa que trazia o alimento para ela. Então,
Se é uma mãe que dava sempre o alimento, a hora que a mãe dava o alimento, era uma mãe boa. A hora que a mãe não estava presente para dar o alimento, era uma mãe ruim. Então, daí que a gente começa a estabelecer as nossas escolhas. Entende? Onde tudo começa, que a gente chama de traumas originais, vamos dizer assim, né, que Melanie Klein falava. Aqui começam os nossos traumas originais, né? Então, a gente sempre tem que entender os tipos de clivagem. Primeiro, são clivagens de objeto. O que aquele objeto me proporciona. Né? Pô, mas Thiago, beleza. Feito isso, por que que eu ainda às vezes permaneço? Né? Se eu sei que uma coisa ela é ruim, por que que eu ainda permaneço, mesmo colocando os pontos positivos, mesmo os pontos negativos? Aí a gente entra num outro assunto, que são os ganhos. A gente tem dois tipos de ganho, qualquer tipo de relação ela existe. E por pior que seja a relação, se você permanece ainda nela, tem um tipo de ganho. Pô, Thiago, é impossível isso. Tem algum tipo de ganho. Né? E o primeiro ganho são os ganhos afetivos. Né? Eu vou ficar num relacionamento porque aquela pessoa me dá carinho, aquela pessoa me dá afeto, eu estou constituindo uma família com ela, porque se eu sair, cara, alguém vai falar, minha mãe vai falar, o meu pai vai falar que você devia ter ficado casado. Que, puxa, por que você foi separar? Imagina, olha só, ele era um homem tão bom, ela era uma mulher tão boa, ele cuidava bem dos seus filhos. Por que você vai fazer isso com você? Não faz, olha só. Né? Então esses são os ganhos para obter aplauso e reconhecimento, para obter segurança sobre a tua escolha, para você não ter que lidar com a contrariedade, com a sua contrariedade pelo que os outros vão falar, para não ter que lidar com a censura externa e com a censura interna, você fica nessa situação. São os ganhos afetivos, né? E afetivos, às vezes, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente procura pessoas, e isso é muito comum dentro de consultório, às vezes as pessoas procuram outras pessoas para constituírem alguma determinada coisa, né? A pessoa é só um meio, ela não é o fim. Se eu quero muito ter uma família, eu vou procurar uma pessoa para obter a família. A família, ela é o meu objeto final, entende? Ela é a minha meta final. Mas aí eu escolho uma pessoa para obter minha meta final. O que é errado, porque eu tenho que escolher a pessoa para a família ser uma consequência. E não escolher a família e uma pessoa no meio do caminho. Porque aí qualquer pessoa serve. E aí qualquer pessoa serve, e aí você vai ficar grudado a quê? A essa pessoa, porque essa pessoa vai ser ruim. Essa pessoa não vai te dar aquilo que você gostaria, porque você não enxerga ela como ela é. Você enxerga o que ela te proporcionou. E aí ela vai te frustrar, e ela vai te maltratar, e aí você vai maltratar ela porque você não gosta dela, você gosta do que ela te proporcionou. Mas você não sai desse relacionamento por quê? Porque se o seu conceito principal era família, se você deixa essa pessoa de lado, se você separa dessa pessoa, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar jogando a família fora. Entende? Você vai estar destituindo a tua família. E destituir a tua família deixa de te agradar de certa forma. Né? Porque esse era o teu objetivo principal. Por que você não sai de um trabalho às vezes? Você não sai de um trabalho porque te pagam bem. Mas teu chefe, você reclama dele, você fala, seu chefe é um bosta, não faz nada. Por que você não sai dali e ganha um pouco menos, R$ 500 a menos, R$ 1.000 a menos, para você se sentir bem, com uma pessoa que te trate bem? Não, porque o dinheiro está acima disso aí. Né? Então, os primeiros ganhos, o primeiro ganho ele é afetivo, o segundo ganho, como eu disse aqui, é o ganho financeiro. Né? Não vou separar de um relacionamento porque fulano de tal me proporciona tal coisa. Como que eu vou conseguir viver com esse dinheiro aqui? Agora eu tenho esse padrão de vida, como é que eu vou conseguir baixar esse padrão de vida para eu começar tudo de novo? Não, prefiro ficar na merda aqui, prefiro não resolver as coisas e ficar na situação que eu tô. E aí vai, né? E aí continua a dúvida. Continua a dúvida. Porque quer ter um relacionamento bom, tem um relacionamento ruim, mas quer sair para tentar um relacionamento bom. Mas não consegue sair do relacionamento ruim porque tem os ganhos. E aí fica nessa. Quero sair, mas não posso. Quero sair, mas não posso. Quero sair, mas não posso. Eu posso, não quero sair. Entende? Se eu sair, eu vou deixar falando de tal. E aí começa a ficar todo um bololô todo. Um boné velho. Fica um negócio que não tem
não tem saída, não tem solução. A gente se coloca numa esquina, num beco sem saída. Ao invés de assumir essas responsabilidades, né? E um outro tipo de dúvida, de clivagem que a gente tem, que gera pra gente conflito, é a clivagem de ego, por exemplo. E a clivagem de ego, ela é relacionada entre o desejo e a realidade, né? Ela não é mais entre uma coisa e outra, né? Não é entre um marido bom e um marido ruim, entre uma esposa boa e uma esposa ruim, um trabalho bom e um trabalho ruim. Ele não é mais isso. Ele passa a ser uma clivagem de ego, né? Entre o desejo e a realidade. Desejo isso, mas a minha realidade é essa, né? E isso está ligado aos nossos desejos, às vezes, mais primitivos, né? Aos nossos desejos onde a gente não consegue lidar com eles. Às vezes a gente nem sabe que existem esses desejos por tanto mecanismo de defesa que a gente tem, né? Às vezes a gente se coloca em mecanismos de defesa que vão fazer com que a gente nem percebe os nossos instintos, a gente nem se percebe, né? E instintos mais primitivos, por exemplo, são instintos de agressividade e de sexualidade, por exemplo, como Freud falava, né? Essas duas pulsões, essas duas energias são as que mais talvez geram conflitos, né? Sair de um relacionamento hétero e ir para homo, sair de uma homo e ir para hétero, ou assumir a minha homo, peraí, entende? O processo que Freud falava dos relacionamentos, do complexo de Édipo, né? O desejo do filho pela mãe ou da filha pelo pai, né? E esse desejo ele não é só talvez sexual, mas muito afetivo, né? Às vezes eu me performar num homem, numa mulher que meus pais gostariam que fosse, e aí eu começo a atender esses padrões para poder agradá-los, né? Para poder obter o amor deles, né? Para obter o reconhecimento que eles querem sobre mim. E aí esses desejos eles passam a ser extremamente conflitivos. Sendo que o primeiro, na clivagem, na dúvida de objeto, né? Eu tenho que ter um único processo, né? Eu tenho que apenas saber perdoar. E perdoar o outro, que o outro é da forma como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, né? Que ele é desse jeito e ok, ele pode me oferecer isso. E eu tenho que amá-lo a partir do momento do que ele me oferece, não do que eu gostaria que ele me oferecesse. Essa pessoa é constituída assim, ela é dessa forma. Então eu vou amá-lo dessa forma, não vou amá-lo de forma diferente. Então o primeiro processo para o luto acontecer é o perdão pelo outro. E já no clivagem de ego, né, que é entre desejo e realidade, é eu me perdoar. Porque às vezes eu tenho determinados desejos, determinadas coisas que eu tenho que cumprir para poder agradar o outro. E aí quando me pego nesse processo, eu vejo que eu não fui eu, que eu estou vivendo uma vida que não é minha e que eu começo a me culpar. Então eu tenho que tirar a culpa sobre mim. Eu tenho que me perdoar. Eu tenho que entender que esse foi meu processo de eu tentar sobreviver ao olhar do outro, né? Ao passo que eu não posso sobreviver sobre o olhar do outro. O outro pode ter me constituído até determinado ponto, mas a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade, eu posso me constituir, eu posso ser quem eu sou, eu posso assumir os meus desejos, eu posso assumir as minhas vontades, né? Bancar os nossos desejos não é só desejos instintivos, sexuais, agressivos, não. É eu bancar quem eu quero ser, né? Quem você quer ser? Às vezes a gente quer ser mais espontâneo, às vezes a gente quer ser mais comedido, às vezes a gente quer ser um pouco mais agressivo, mas você consegue bancar isso? Quer ser mais amoroso? E engraçado que às vezes a gente acha que bancar a afetividade é um processo fácil. Nem sempre é fácil você dar um abraço no teu pai ou na tua mãe, numa pessoa que é próxima sua. Você consegue abraçar os teus familiares, por exemplo? Você consegue abraçar teu marido? Você consegue abraçar teu filho, tua esposa?
Você pode até fazer isso com seus colegas de trabalho, mas e dentro do núcleo familiar, você consegue? Então reveja isso, veja o que você pode fazer para melhorar dentro desse processo. Pare de se culpar, pare de culpar o outro e assim você vai obter um equilíbrio bem mais saudável, porque a nossa mente sempre procura a homeostase. Tá joia? Um beijo, deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou. Replique isso para quem você ama, porque esse é o conteúdo que tem que chegar para a gente conseguir, de certa forma, sair desse inferno que a gente vive, né? Um beijo, até.